Supremo Tribunal Federal está votando o indulto de Natal editado por Michel Temer. Mas você sabia que a Bíblia não apoia o indulto? Eu quero demonstrar para você nesse vídeo que Deus abomina o indulto e quero dar a você as razões bíblicas e lógicas para a não existência de indultos. Acompanhe esse vídeo até o final. Em primeiro lugar, na Bíblia não há indulto. Na cultura bíblica, na cultura hebraica não há indulto, mas há pagamento pelo pecado. O maior exemplo disso é a cruz de Cristo. Você percebe que quando o ser humano pecou, nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus não deu um indulto para eles. Mas em Gênesis 3,15, primeiramente, Deus promete que viria um substituto para pagar a dívida que Adão e Eva tinham para com Deus. E esse substituto, obviamente, é Cristo. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 3. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Deus não deu um indulto para o ser humano, Deus puniu o pecado nele mesmo. A segunda pessoa da divindade, ao morrer na cruz, consegue unir amor e misericórdia com justiça. Deus não deixou o ser humano morrer eternamente. Deus não deixou que o salário do pecado, a morte, fizesse parte da realidade humana para sempre. Mas ao mesmo tempo, Deus assumiu essa dívida. Porque mesmo Deus perdoando o pecado, para que exista esse perdão tem que haver um pagamento. E Deus preferiu sofrer as consequências do pecado nele mesmo. Então, à luz da Bíblia, primeiramente, não há indulto, há pagamento pelo pecado. Cristo não deu indulto para o ser humano, Cristo assumiu a culpa do ser humano, mostrando que a cruz não permite indultos, mas a cruz também é a fonte de amor, justiça e misericórdia. O que a Bíblia diz sobre inocentar o culpado? Você vai ficar impressionado com esses textos. O primeiro que eu quero ler para você se encontra em Provérbios, capítulo 17, verso 15. Vou ler aqui Provérbios 17, 15, que diz o seguinte: absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. De acordo com outras traduções, são duas coisas abomináveis para o Senhor. Ou seja, absolver um culpado, dar o indulto para o culpado e condenar o inocente são duas coisas que Deus detesta. Se Deus detesta, é óbvio que Deus não vai apoiar nenhum tipo de indulto. Por mais que ele respeite o livre-arbítrio dos governantes brasileiros e do Supremo Tribunal Federal, Deus pedirá contas, obviamente, por dar um indulto a quem é culpado, não importa quem for. Um outro texto, para nós vermos o quanto Deus não aprova o indulto, se encontra em Êxodo, capítulo 23, versículo 7. Jamais acuse alguém falsamente. Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Veja, por mais que Deus perdoe um criminoso, Deus não tira a responsabilidade civil pelo crime dele. E nesse texto, falando especificamente da pena capital, que é sim apoiada pela Bíblia, Deus disse para jamais condenar à morte uma pessoa inocente, mas ao mesmo tempo, jamais dar um indulto por uma pessoa que merece sim a pena de morte. Por quê? Porque Deus não declara inocente aquele que é culpado. O perdão divino não tira as consequências dos erros das pessoas. O perdão divino não tira a responsabilidade civil pelo crime. Prova disso encontramos em Lucas 23, 42 e 43. Na verdade, do 39 ao 43. Cristo perdoou aquele criminoso na cruz. Ele pediu para Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
E Cristo prometeu sim a vida eterna para ele porque ele creu em Jesus. Mas Cristo não deu um indulto para ele no sentido de tirá-lo da cruz. Cristo perdoou dos seus pecados, mas as consequências pelos seus crimes permaneceram. A responsabilidade civil pelos crimes dele permaneceram. E por isso é óbvio que Cristo, mesmo perdoando, não o tirou da cruz. Quando vamos para o texto bíblico, nós percebemos que a menção a um indulto ocorreu num contexto em que Roma, não é, decidiu dar um indulto para Barrabás. Você percebe que não é uma aprovação bíblica. Você percebe que numa cultura pagã, não é, que não era regida pelos princípios de Deus, existia o chamado indulto. Vamos ler aqui Mateus 27, do verso 15 ao 18, para você perceber que quando há uma menção ao indulto na Bíblia, é por parte de uma nação pagã, não é da parte de uma cultura hebraica, não é, que foi instituída, orientada por Deus. Mateus 27, 15 a 18 diz assim: a cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador romano, obviamente, libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro, famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Você percebeu claramente aqui que o Império Romano transgredia esse princípio de Êxodo 23, verso 7. Deus diz em Êxodo 23, 7, para não condenar o inocente e não absolver o culpado. E o Império Romano, pagão, fez exatamente o contrário. Condenou, não é, Jesus, que era inocente, e absolveu, deu indulto para Barrabás. Lendo o contexto de Mateus 27, você percebe que este indulto que foi dado a Barrabás foi dado por uma questão política, não é? Foi dado este indulto a Barrabás para poder favorecer, não é, o julgamento que os fariseus tinham em relação a Cristo. Os fariseus queriam ver Cristo morto de qualquer maneira. Então, Pilatos acabou favorecendo esta vontade dos fariseus porque, diríamos assim, ele poderia preservar a paz do reino dele, ele poderia se garantir com mais tranquilidade no seu poder. Então você percebe que indultos dados para adquirir favorecimentos políticos já fazem parte da cultura humana e pagã há muito tempo. Porém, não fazem parte da cultura divina, porque de acordo com Provérbios 17:15, é detestável para Deus punir um inocente e também não punir o culpado. É abominável para Deus absolver o culpado. E quais são as razões bíblicas para a não existência de um indulto? As razões são bastante óbvias. Faz parte do processo de educação de um povo punir o culpado. Se fala muito em educação, não, o que precisa se ser de educação e não de punição. Não existe educação sem disciplina. O ser humano, ele aprende a respeitar aquilo que ele teme. E a Bíblia diz claramente isso, que as razões uma das principais razões para não existir o indulto na cultura bíblica é porque a punição de um criminoso vai educando a sociedade para que a sociedade perceba o seguinte: olha, não vale a pena eu fazer a mesma coisa. E quando não há uma punição devida, o ser humano relaxa. E aí, mesmo inconscientemente, ele acaba pensando o seguinte: bom, se ele fez aquele crime e não foi punido, o mesmo pode acontecer comigo. Então eu vou mostrar para você isso na Bíblia agora. Vou ler para você Eclesiastes capítulo 8, verso 11. Agora eu vou ler aqui na tradução ecumênica da Bíblia. Tá? Antes eu estava lendo aqui na nova versão transformadora, agora na tradução ecumênica da Bíblia. Olha por que
que não deve se existir indultos? Por que não se deve beneficiar politicamente alguém que realmente é culpado? Eclesiastes 8:11 diz assim: já que a sentença contra a má ação não se executa prontamente, o coração dos filhos de Adão se enche da prática do mal. Você está vendo? O texto é claríssimo. Quando não se executa a sentença contra a má ação, mais o coração humano fica pior. Pensa em fazer mais maldades ainda, porque quando ele vê que não há punição proporcional para aquele crime, a tendência do ser humano é praticar também aquele crime. Isto é bíblico. Eclesiastes 8:11. Outro texto muito importante, Isaías 26, versos 9 e 10. Durante a noite, por ti a minha alma aspira, meu espírito dentro de mim te procura. Quando as tuas sentenças se exercem sobre a terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Mas se o mal é agraciado, ele não aprende a justiça. Na terra da retidão, ele pratica o mal e não vê a majestade do Senhor. Amigos, isso aqui é verdadeiro. Diz aqui que quando as sentenças se exercem sobre a terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Agora, se o mal é agraciado, além de ele não aprender a justiça, a majestade da justiça de Deus não é vista no mundo e não contribui para a educação das pessoas, porque quando elas veem que o culpado é inocentado, a tendência humana é fazer as mesmas coisas. Então você perceba, a Bíblia de forma alguma apoia o indulto. A Bíblia de forma alguma apoia absolver um criminoso, porque de acordo com o texto bíblico, quanto mais se absolve um criminoso, mais o coração dos filhos de Adão, diz Eclesiastes 8:11, mais o coração se enche de maldade. Porque o ser humano, ele respeita aquilo que ele teme e ele aprende pelo exemplo. Quando nós permitimos que muitas vezes nossos filhos recebam as consequências dos seus atos, nossos filhos aprendem que não vale a pena errar. Por exemplo, se o seu filhinho constantemente coloca o dedo na tomada de luz e você não quer que ele faça isso, e ele teima, e ele acaba levando um choque, ele aprende que ele não deve continuar fazendo aquilo porque ele vai se machucar. Da mesma forma, a sociedade é educada também, não é? Quando ela percebe que o mal é punido, o criminoso é punido, e aí a sociedade aprende, olha, o crime não compensa. Além de não compensar, obviamente, por eu causar um sofrimento num próximo, o crime não compensa porque eu vou ser punido. Então, à luz desses textos bíblicos, o indulto é uma prática diabólica. Imagine o que seria de nós na eternidade se Deus desse o indulto para Satanás. Então Deus tem que punir o culpado. Não estou dizendo que Deus não perdoa. Repito, Deus perdoa qualquer criminoso. Deus perdoa qualquer tipo de bandidagem. Porém, o perdão divino não exclui a responsabilidade civil pelo seu crime. Eu espero que você, meu amigo internauta, pense biblicamente a respeito deste assunto. Não deixe que a sua mente seja moldada por uma ideologia humana que não se pauta pelas Escrituras. E lembre-se, queiramos ou não, um dia todos nós deveremos prestar contas a Deus acerca da nossa vida. Inclusive governantes que não se detêm aos princípios bíblicos para tomarem as suas decisões.